Faz parte da natureza de qualquer empresa crescer, né? Se não cresce, como a natureza, morre, né? E para falar de crescimento, a gente tem aqui especialistas da V4, que honra poder receber vocês aí, Júnior de Chapecó e também o Vinícius aí de Sinop, Mato Grosso do Sul. O nosso negócio é vender o seu, é isso? É isso. Sejam bem-vindos. Então, muito bom dia, é um privilégio aí estar participando desse podcast com a Mentor Web, esses dois também especialistas, privilégio acho que é todo nosso também, com um assunto que traz toda a sinergia, né, entre a V4 Company, entre a Mentor Web, né? Eu sou de Chapecó, como você disse, sócio executivo da V4 Company já há mais de 2 anos, com mais de 50 pessoas na nossa equipe, com mais de 80 clientes ativos nesse momento. E junto aqui comigo está o Vinícius Colli, meu colega, sócio executivo também. Então, fica à vontade, Colli. Boa, obrigado pelo convite, pessoal. Estamos vindo de longe, né? Na verdade é Mato Grosso, mais longe ainda. Mais longe ainda, é Mato Grosso, verdade. E aqui agora chegamos em Concórdia, né? Bem distante aí um pouco da nossa realidade, mas a gente sempre está em trânsito, sempre fazendo eventos, sempre buscando patrocinar eventos. E muito grato aí pelo convite de vocês para a gente poder estar participando aqui. Uma honra. O nosso objetivo aqui basicamente é levar um pouquinho do HJ para quem não pôde participar. E, poxa, né, o conteúdo de vocês aí é foda, é muito bom. Então, que bom que a gente pode levar isso aí para várias pessoas e deixar isso gravado. Show. Pessoal, a gente trabalha muito com planejamento, né? O tema principal da Mentor é planejamento estratégico e isso é muito alinhado com o que a V4 acredita, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa primeira vertente, né? Sobre o estratégico. Como é que vocês olham para o estratégico quando vocês entram dentro de um negócio? Porque o objetivo de vocês é, de fato, né, consolidar o negócio, é fazer o negócio expandir, é fazer o negócio crescer. Como que é o olhar da V4 para o estratégico das empresas? Então, a V4 Company é uma empresa que tem como premissa honrar e impulsionar os empreendedores do Brasil. E justamente, como você disse no início desse podcast, a empresa que não está crescendo está morrendo, né? Então, conseguir justamente ajudar as empresas a implementar processos de vendas para que ela consiga crescer vai muito ao encontro também de um planejamento estratégico. E aí, claro, a gente tem que sempre ter clareza de quais que são as principais alavancas de crescimento, quais que são os principais produtos, o que a gente tem que focar quando a gente vai assessorar uma empresa para que ela alcance os seus objetivos dentro do seu planejamento. E aí eu acho que o Colli tem também essa contribuição bem bacana no sentido de como elaborar esse planejamento e como que a gente estrutura. Boa. Para quem está escutando a gente aqui, pessoal, a V4 Company hoje é uma assessoria de marketing digital que ajuda outras empresas a implementar um processo de vendas através da internet, né? Então, a gente já fez isso para mais de 15 mil clientes. Atualmente, hoje a gente tem mais de 5 mil clientes ativos hoje dentro da empresa. Atendemos XP Investimentos, Cicobi, já atendemos Smart Fit. Então, a gente tem um vasto know-how nessa frente mais de growth marketing que a gente fala, né? E para fazer growth marketing, ou seja, crescer através de marketing digital, a gente precisa necessariamente ter alguns processos. Uma das primeiras partes essenciais desse processo é planejamento estratégico, né? Porque, recentemente anteriormente a gente estava comentando aqui sobre, no fechamento do quarto trimestre do ano, a gente, naturalmente, os empresários vão fazer planejamento estratégico, revisar o 2023 e projetar o próximo ano. E nessa revisão, muitas coisas elas estão correlacionadas principalmente com a área de marketing, porque marketing não é só fazer um post bonito, não é só estar colocando um stand aqui para fazer uma inserção, uma ativação aqui dentro do evento. Tudo isso aqui está correlacionado com o objetivo final, que é venda, né? Trazer mais aquisição, motor de aquisição para dentro do aplicativo, para dentro da empresa. Então, é uma parte de algo muito mais complexo. É uma parte de um processo muito mais complexo. Quando a gente vai desenhar planejamento estratégico, a gente está falando de P&L, a gente está falando de forecast, né? Desenhar o que vem a ser os próximos passos da companhia em termos de faturamento. E aí, quando a gente desdobra isso a nível mais tático, a gente entra em uma das verticais, em um dos departamentos, que é marketing, né? Então, como a gente pode usar o marketing com viés de venda para que a gente consiga atingir o projetado da companhia, né? Então, acho que esse tem que ser uma das coisas aqui que o pessoal tem que levar para dentro de casa. Planejamento estratégico vai estar correlacionado com o marketing. Muita gente deixa o marketing de lado e fala assim, não, o meu motor de aquisição está na venda. E não tá, mentira, cara. O maior fator decisivo da venda entregar o resultado
tá no marketing, que é o processo inicial do aumento de nível de consciência do teu público-alvo, né? Do teu prospect lá na ponta. Então, eu acho que esse aqui é um insight que a galera tem que levar para dentro da companhia. Demais, Vinícius. Eu até quero aproveitar esse ponto para a gente estressar um pouco mais e entender, através do know-how que vocês têm aí dentro de várias empresas, quando vocês entram, né? Qual que é o principal erro que vocês olham no planejamento? Que vocês acabam vendo que ele está frágil, o que normalmente está penalizando a empresa? Já no planejamento, na largada, vocês, né, fazem essa triagem inicial. O que normalmente são os principais erros? Bom, vamos lá. O que eu vejo naturalmente é que não tem planejamento. Exato. Esse que é o lado. Exato. 80% das empresas hoje não entendem que marketing é uma parte do processo, né? Hoje a gente fala muito sobre funil não linear, né? Então a gente está falando aqui, por exemplo, de atingir o prospect aqui no evento, fazer a ativação desse cara aqui no evento, mas depois continuar um relacionamento com ele para que em algum momento da etapa esse cara tenha um nível de consciência e ele possa comprar. O que eu estou fazendo com isso aqui? Eu estou investindo para que eu tenha um potencial retorno lá na frente. Isso é planejamento. Então se eu não tenho um planejamento estratégico que eu coloque investimento na frente para que lá depois eu consiga ter o retorno sobre isso, muitas empresas elas não têm essa percepção. E não tem por quê, cara? Hoje, infelizmente, boa parte, né, 80% hoje das empresas são PMS que faturam menos de R$1 milhão de reais no ano e tá tudo certo. Isso é um motor de alavanca, né, do Brasil hoje, se a gente for ver, né? Porém, a gente tem um fator ali que é um problema nosso, porque a V4, ela entrou para desmistificar o marketing digital de performance. Antes, muitas agências cobravam valores exorbitantes para atender empresas. A gente meio que desmistificou e começou a atender o SMB, pequenas e médias empresas. Então, a dor do pequeno e médio é que ele precisa vender para poder pagar a conta na linha final. Então, não ter planejamento é um fator importante, né? Você vê algum outro, Júnior? Com certeza. E eu acho que uma das coisas que sempre acredito e passo também para os nossos clientes, e até quem está escutando, acho que é interessante fazer essa reflexão, que é o quê? O empresário não estudou para ser empresário. Uhum. Ele é um bom... Ele era um bom vendedor que virou empresário, ou era um bom técnico, né? Que virou Exato. Empresário. E aí, justamente, Esse técnico aí conseguir olhar para a empresa e olhar para a gestão da empresa, olhar para a alavanca de pessoas, porque não é só olhar também para vendas, marketing, mas como que os processos internos estão organizados, como que está meu forecast, meu planejamento de pessoas, como que está o desenvolvimento delas, como que está a minha folha, qual que é o EBITDA que eu quero. Então, esses termos de planejamento, de forecasting, a grande maioria do empresário brasileiro não teve acesso porque não estudou para isso. Então, é bem legal justamente ter a Mentor Web também no mercado para conseguir trazer isso, né? Eu acho que a gente tem também aqui contribuído muito e a gente começa ajudando essas SMBs a justamente conseguir chegar ao ponto, porque, por exemplo, uma empresa até chegar aos seus 300 mil, 500 mil, talvez primeiro milhão, muitas vezes ela consegue chegar através da vontade do empreendedor, através do talento dele, através dele estando muito... De esforço mesmo, né? Exato, através do talento, muitas vezes, né, de empreendedorismo mesmo dele. Porém, quando a gente começa a escalar uma empresa para ela justamente faturar na casa de milhões, a gente tem que complexificar a operação inteira. E quando começa a complexificar, eu tenho que ter todas as áreas da minha empresa muito bem organizadas, planejadas, e eu acho que esse quarto, chegando nessa reta final aí, é um momento extremamente oportuno para os empresários estarem olhando para isso. Olha que importante, você me perguntou qual é o desafio, né? Planejamento, mas como que eu posso planejar isso? Tem muitas ferramentas hoje no mercado, né? Vocês vêm para revolucionar certamente toda essa frente de planejamento estratégico, mas tem uma outra ferramenta que é muito utilizada hoje também e que poucos empresários conhecem, que vai correlacionar diretamente com o que o Júnior falou, que ela descobrir a alavanca de crescimento, né, dentro do negócio. Marketing é uma parte, que é Balanced Scorecard, BSC. Né? Muitas empresas não têm um BSC estruturado, então não sabe quais são os grandes pilares da companhia, não sabe quais são os fatores-chave de sucesso para aqueles pilares, por consequência não tem conhecimento de KPI. E aí, me coloca do outro lado da mesa uma situação de que, tipo assim, te contratei, faz aí, resolve o meu marketing, porque eu não vou mais colocar a mão nisso. E tá errado, cara, porque quando contrata uma assessoria de marketing, a gente é parceiro de negócio do cliente. O meu resultado tá diretamente ligado com o resultado dele, do outro lado. Eu sou o fator-chave de sucesso dele.
como ele é meu. Então, se a gente não tem isso como roadmap, né, como um mapa estratégico bem desenhado, a gente não vai conseguir, de fato, alcançar os indicadores desejáveis. Já gostei mais dele, viu? Falou de Balance Scorecard. Cara, eu sou Usa BSC, apaixonado pela metodologia, né? Eu acho que o Balance Scorecard, ele é uma plataforma, um método, né? Muito estruturado e muito bom para se usar estrategicamente, né? E dentro da nossa plataforma, o que a gente fez? A gente uniu o Balance Scorecard com o OKR e o OKR conectando com planos de ação. Então, você faz um guarda-chuva estratégico de longo, médio e longo prazo, né? Cria os objetivos, abre as perspectivas do negócio, né? Faz esse desdobramento em indicadores e iniciativas estratégicas. Cara, eu quero crescer, eu quero ser a maior empresa de software do sul do Brasil. Cara, eu preciso ter indicadores que me medem se eu estou atingindo, mas eu também tenho que ter iniciativas estratégicas, né? Que depois eu vou conectar com marketing, com vendas, com outras áreas da empresa. Mas eu também tenho que desdobrar esse meu objetivo, que é de longo prazo, né? O meu objetivo estratégico lá no BSC, preciso gerar lucro. Cara, gerar lucro, eu tenho que gerar o tempo todo, né? Isso pode escrever em pedra, né? Tem que ser uma coisa, tem que gerar lucro sempre. Feita para fazer caixa. Mas o que eu vou fazer nesse trimestre? Eu tenho que desdobrar esse objetivo. E aí, dentro da ferramenta que a gente fez, faz o desdobramento dos objetivos estratégicos em objetivos táticos, né? O que eu vou fazer nesse trimestre? Então, agora a gente tá no terceiro, no quarto, no quinto, no primeiro quarto do ano. Cara, o que eu vou fazer nesse? Eu preciso vender mais e melhor, eu preciso atingir tantos número de clientes, eu preciso atingir tal nível de faturamento. E aí você abre os key results, né? Então, cara, eu quero vender mais e melhor. Eu sempre uso esse exemplo que é fácil. O meu objetivo é de aumento de faturamento, aumento de base de clientes, aumento de lucro. Eu desdobro ele no objetivo de trimestre, que é vender mais e melhor. E aí eu vou chamar a galera para me ajudar aqui. O meu time interno, um time externo, dentro da plataforma você consegue conectar. O pessoal lá da V4, vai ter uma responsabilidade que é do pessoal lá, né? Trazer leads, qualificar leads, fechamento. Cara, não adianta eu só também mensurar trabalho. Eu tenho que mensurar a qualidade do trabalho que eu tô fazendo. Não adianta eu qualificar 100 leads todo mês, toda semana, né? Se eu não tô fechando. E não adianta eu fechar 10 leads por semana se eu tô baixando meu ticket, né? Então eu tô trabalhando para empatar. Não, cara, eu preciso conectar, fazer esse desdobramento do planejamento estratégico e chegar nas pessoas, né? Isso que eu acho que vocês falaram muito bem, que é essa conexão do marketing com o planejamento estratégico, que é uma coisa que não se via muito. Eu trabalho com o BSC desde 2006, tá? E, cara, lá jamais era vendas, né? As 4 perspectivas padrão, né? Finanças, mercado, clientes, que é vendas, né? Processos e pessoas. Cara, nunca se ouviu falar em marketing lá dentro, né? O marketing era algo que estava lá depois, lá no meio, né? Se tinha, né? Se tinha. E hoje o marketing, mais do que nunca, é estratégico, né, Vinícius Júnior? Muito bom, cara, muito bom a sua consideração. Inclusive, eu gosto também muito de método. Eu sou um cara muito metódico, cara. O grande lance é esse. Então, eu gosto de método, gosto de processo e eu gosto de aplicar também, né? Hoje, assim, só para dar um contexto para quem tá do outro lado da mesa também, a minha empresa, né? Hoje cada um de nós aqui é sócio franqueado da V4 e hoje eu sou a maior operação atual da V4 Company. Então, eu tenho lá 160 colaboradores diretos, a companhia hoje ela fatura mais de 25 milhões anuais, a gente tem um P&L, um forecast projetado para 2025 para a gente alcançar 300 milhões de faturamento anual. Então, tem um crescimento exponencial e para fazer isso, cara, eu preciso, na última linha, ter gestão, né? Na ponta da unha, né? Ali na unha. Então, eu gosto muito de consumir. Inclusive, minhas referências hoje para estratégia, para consumir estratégia, vem muito de Michael Porter, né? Como criar vantagem competitiva e tudo mais. Então, tudo isso correlaciona a criar estratégia bem feita para poder desdobrar isso em tático operacional, né? Então, acho que a gente tá bem alinhado. Hoje vira um mindset de empresários e que antes era como você falava, né? Assim, quem vem da velha guarda olhava muito para somente vendas, né? Hoje tem uma conexão entre essas áreas. Verdade. E eu acho que o nosso trabalho ele se complementa muito no seguinte sentido: vocês ajudam muito a criar esse desdobramento, essas diretrizes, o forecasting, e nós ajudamos a alcançar esses objetivos, porque justamente a assessoria da V4 é para conseguir
atingir as alavancas necessárias, né? Seja em número de vendas, seja em aumentar o ticket médio, seja em conseguir aumentar a performance do time comercial, porque não adianta justamente eu gerar muito MQL e eu não estar conseguindo fechar. Então, nosso trabalho ele entra muito para que esses objetivos da empresa se concretizem. E a V4 justamente tem crescido e hoje é a maior assessoria de marketing digital do Brasil, por conta disso, né? Por conta de saber que, cara, no final das contas, o que a empresa precisa fazer é vender, é aumentar o faturamento, é crescer. Sim. Por quê? Para atingir todos esses objetivos empresariais, né, da empresa e também do Legal, a gente empreendedor. falou aqui muito de planejamento, né? De grande problema de não ter planejamento, de quando tem não ser claro, né? De não ter um roadmap, de não ter indicadores expressivos, de não ter uma perspectiva de avanço, né? De futuro muito bem desenhada e bem descentralizada, digamos assim, dentro da organização, principalmente com relação ao marketing, que é uma alavanca de crescimento muito interessante. Agora, vamos supor que isso tenha, né? Que isso já tenha na empresa, ou a V4 já implantou. Tem um outro ponto que é muito importante, que é a execução. E é impossível a gente executar hoje sem a gente olhar para material humano. E é muito difícil falar de material humano sem falar de disciplina, de constância, de rotina. E para mim tem ficado muito claro a partir dos últimos meses a força e a importância dos rituais. E eu sei que vocês têm essa pegada muito forte. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso para nós. Nós temos isso muito bem implementado na nossa cultura, que é muito ligado à metodologia Agile, e o Cole também tem, inclusive iniciou, né, dentro dessa metodologia Agile. E essas rotinas, essa cultura é algo que faz a V4 ser o que é. Você pode ver o nosso sino, você pode ver a quantidade de pessoas que vêm aqui voluntariamente participar do stand, porque ter os objetivos muito claros de onde a empresa quer chegar tem que ser uma cultura implementada e compartilhada entre todos e isso ser muito claro. Então entra também muito na gestão, deixar claro que não é uma meta do empresário ou da empresa. Essas rotinas, elas vêm justamente alinhadas ao crescimento também das pessoas dentro, porque elas entendem que atingindo as OKRs, atingindo os objetivos, elas também vão crescer com isso. Então a V4 Company tem essas rotinas como dailies, né? Todos os squads, sejam as áreas em que forem, tem as dailies para definição dos sprints diariamente muito bem definidos. Temos as weeklies por setor geral também com uma... Batendo meta ou não batendo meta tem. Exato. Eu acho que essa cultura, inclusive de vitória, de derrota, tem que ser algo muito forte. Então, se vocês acompanharem as redes sociais da V4 Company até ontem, no Instagram, se vocês forem entrar agora, para quem estiver ao vivo, para quem estiver gravando, pode todo o final de mês, a festa que é quando atinge a meta, a gana que as pessoas têm para atingir isso, porque está muito bem alinhado. Então, daily, weekly, one-on-one, que é justamente entre o líder e o liderado conseguirem ter um papo franco, reto sobre as dificuldades, muito além, às vezes, do trabalho, mas também, às vezes, alguma coisa, um impeditivo pessoal que possa estar tendo, assim como também o monthly, no qual a gente vai desdobrando e olhando para a meta do mês, ou quando é o final do quarter, para ver o que deu certo, o que deu errado, olhar isso a fundo e entender por que a gente não alcançou, por que a gente não chegou lá, ou quando a gente chegou, o que a gente podia ter feito a mais ainda que poderia ter dado um ganho no nosso avanço no forecast. Então, isso tem que ser muito claro, muito transparente também, tanto a nível de ferramental, processual, mas também porque quem vai fazer isso, chegar até lá, são as pessoas. Então a gente tem que entrar muito forte na questão da cultura também. Demais. Quais são os principais entregáveis hoje da V4, né? A gente tem toda essa assessoria, faz o negócio crescer, mas eu sei que vai muito, muito além disso, né? Quando a gente senta na mesa aqui com a V4 para analisar o mês, analisar o resultado, né? Que indicadores vocês gostam de olhar? Que números que expressam aí o trabalho, né? A credibilidade, a confiabilidade daquilo que vocês entregam para o cliente de vocês. Boa. Então vamos lá. Pegando um pouco do gancho anterior, né? Do que a gente estava falando sobre gestão de pessoas e puxando um pouco sobre agora para resultado, né? A gente sabe que, escalar serviço é muito complexo, né?
A tecnologia é muito mais fácil, né? Um desafio. É menos desafio do que você colocar 160 pessoas lá e coordenar isso através de metodologia ágil para que a gente consiga entregar o resultado proposto, né? Ainda mais quando a gente trabalha com SMB. Então, cara, você vê que tem várias fricções no meio do business model que se você não conseguir ter um controle muito claro, em algum momento pode ter um fracasso muito grande. E o fracasso às vezes pode ser para o negócio comunidade, como V4, ou pode ser para o cliente também, né? Porque a gente está com um desafio muito grande, que é pegar o orçamentário e trazer retorno sobre esse orçamentário. E o trazer retorno para esse orçamentário, além de todas essas rotinas que foram colocadas aqui na mesa, que vai muito ligado ao extreme ownership, que a gente fala, né? Ter responsabilidade extrema sobre o que a gente está fazendo como execução, vai também estar muito ligado com o planejamento de marketing que a gente faz para o cliente. O planejamento de marketing para o cliente, cara, eu gosto de quebrar em 2 etapas, né? Que é o processo de marketing, que é o que a gente fala de não linear marketing, né? Ou seja, a gente vai tentar fazer contato com o cliente em todos os canais possíveis, entende-se persona, cria-se um plano estratégico para poder buscar essa persona, seja aonde ela estiver, em Facebook, Instagram, Google, demais outros canais. Após isso, a gente faz um trabalho forte de engajamento dessa pessoa em demais outros canais, seja por conteúdo ou página de alta conversão. E aí, após isso, após elevar o nível de consciência do público, né, da persona, a gente vem para os indicadores mais claros de marketing, que é o quê? A gente está falando aqui de custo por lead, né? Eu acho que o que eu vou colocar na mesa aqui agora é o que todo empresário deveria olhar para uma agência ou para uma assessoria, que inclusive é o próximo papo que eu vou ter aqui também na palestra. CPL é uma coisa que tem que estar correlacionada, mas CPL perante ao quê? As is to be, normalmente eu falo. Então, o cara vai ter um planejamento de marketing, esse planejamento ele já vai ter ali um funil pré-estabelecido. Esse funil, ele tem uma projeção de CPL que ele tem que atingir. Então, se eu estou falando de um CPL de R$5, se o meu CPL no dia a dia estiver me entregando R$10, cara, tem alguma coisa errada e eu preciso olhar estrategicamente para o que o marketing está fazendo, seja em inbound, direto, inbound marketing, quais são as estratégias que estão sendo correlacionadas, porque de 5 para 10 é o dobro do custo por resultado, eu vou ter 50% a menos do que estava projetado ali na linha final de lead. E aí isso impacta diretamente no meu funil. Porque se eu tenho um CPL mais alto, por consequência, eu vou ter um custo de oportunidade também mais alto. Por que isso? Porque quando eu estou falando de lead para oportunidade, naturalmente, tá? Isso eu estou falando em termos de taxas de mercado. A gente está falando de 50% a 60% de qualificação de lead para oportunidade. Tá? 50% a 60% nesse range, eu tô falando que tem um potencial de compra. Esse cara tá levantando a mão para mim. Mas, Cole, 50% a 40% dos leads estão desqualificados? Normalmente eu falo que não é desqualificação. Tem um range que é desqualificação, mas é um percentual baixo. Porém, certamente que esse público ele não está no período de compra, cara. O nível de consciência dele ainda não está alto para ele comprar o produto. Mas ele já viu que a solução é uma potencial solução para o médio e longo prazo dele. Então esse cara num pipeline, de uma régua de relacionamento, consigo reativar esse cara para minha base. Então, trabalhamos ali de lead para oportunidade 50% a 60%. Eu chego no SQL, que é o lead qualificado para venda. Então, de oportunidade para venda, essa taxa ela baixa mais ainda. Ela vem para 30%. Então, quando eu estou falando ali de um funil de marketing, eu estou falando desde o CPL ao custo por oportunidade ao custo por venda, /CAC, né? Então, quando eu descubro essas 3 alavancas, eu consigo ter uma previsibilidade, principalmente no setor de marketing e vendas. Só que tem uma outra coisa que está correlacionada diretamente com a gestão, planejamento estratégico. Porque para esse cara me entregar lucratividade, eu preciso também ter algumas análises que vai me dar uma visão se eu estou pagando bem por esse lead ou não. Então, o que acontece? A gente tem mais um outro indicador que é o LTV. Certamente você já deve ter escutado sobre esse indicador. LTV sobre CAC ele tem que estar positivo. Se ele estiver negativo, quer dizer que eu estou adquirindo esse cliente por um alto custo. Esse cliente ele não está me deixando receita, né, um pool de receita na empresa que seja superior a esse meu custo de aquisição e, por consequência, ele está negativando o meu DRE na linha final. Então, se eu pudesse colocar na mesa e aí exemplificar um pouco mais do que isso, é pegar isso e ir para o Google mesmo para poder estudar um pouco mais sobre custo por lead, custo por venda, CAC e LTV, e como a gente consegue aplicar isso no roadmap de marketing e vendas atrelado com gestão. Acho que esse seria o maior agregador de valor aqui, né? Não, com certeza, o Cole foi exímio nessa colocação, e eu gosto também de deixar claro do que a gente faz, que nós entregamos 3 pilares
no nosso portfólio para justamente conseguir atingir os objetivos, que é o quê? Assessoria de marketing, assessoria comercial e assessoria empresarial. Dentro da assessoria de marketing, nós envelopamos todo o produto, o serviço dele, deixamos ele atraente, sexy, atrativo e colocamos eles nos canais de tráfego que façam sentido para o ICP do cliente. Depois que a gente gera a oportunidade, a gente entra muito no processo de vendas também. Então, nós ajudamos a estruturar o time de vendas dele, ajudamos a configurar todo o CRM dele numa cadência que faça sentido para que seja um processo 360 graus, para que os 50% de leads gerados tenham ainda outros pontos de contato, sejam por e-mail marketing, seja por campanhas de remarketing nas outras redes sociais, porque pode ser que esses leads não estejam no momento de compra agora, em questão de time. Porém, eu preciso garantir, eu preciso fazer com que esses leads, que são ativos da minha empresa, quando eu defino um orçamento de marketing, eu estou definindo um ativo que eu vou investir naqueles leads. E quantas empresas não descartam aqueles leads? Deixam lá esquecidos. Então, não faz sentido. Então, nós ajudamos também muito fortemente no processo de vendas para que, justamente, depois a gente consiga ir para a assessoria empresarial também. A gente ajuda também um pouco a desenhar ali DRE, forecasting, para que a gente consiga alcançar os resultados. Então, acredito que esses 3 pilares a gente consegue entrar e a gente está modulando cada vez mais para conseguir atender melhor. Não é só vender, né? É vender com resultado, né? Exato. Então, quando você faz essa conexão da venda, do marketing com a estratégia, com a DRE, né? Você acaba identificando quais são as metas, por exemplo, o caso do LTV, enfim, do CAC, né? Que vão dizer para ti, cara, essa venda aqui foi uma venda que, cara, por mais que na análise inicial, o custo versus valor de venda, ela deu um positivo, mas no histórico você vai ver que, cara, perdeu dinheiro. Exato. Então, o que vocês ajudam o cliente, o parceiro de vocês no processo operacional? Porque a gente entende que o OKR, por exemplo, que é a metodologia a gente entende como tática, né? Ela tem objetivos e resultados chaves. Mas muitas vezes o cara, ele não sabe quais são os resultados chaves que ele vai ter que medir para chegar nesse resultado, no resultado do objetivo, né? Alcance do objetivo. Vocês ajudam nessa estratégia no dia a dia? Porque, cara, o OKR é trimestral, você tem uma revisão trimestral, tu tem um check-in semanal, tu precisa estar dentro, né? Porque a ideia do OKR é justamente você conseguir mudar a tua estratégia de uma semana para outra. Cara, se eu tava prospectando via LinkedIn, né, essa semana passada, cheguei no dia do check-in, cara, como é que foi? Vamos fazer o nosso check-in aqui. Sentamos todos nós aqui na mesa, vamos fazer o check-in, 10 minutinhos lá, cara, a gente qualificou 10 e vendemos 0. Cara, então vamos mudar a estratégia. Então tu não espera passar um mês, não espera passar o ano, né? Em uma semana tu já sabe, cara, vamos mudar a estratégia, vamos. O que tu acha? Vinícius, qual que é a tua ideia? Chama o cara lá do outro time, faz aquela multidisciplinariedade, né? Cara, olha, eu acho que se a gente fazer um porta a porta aí pode dar resultado. Vamos, pá. Tu já muda a estratégia agora, já. Tu não precisa esperar o mês passar. Então tu já faz aquela mudança de estratégia, muda, né, a direção, é o Waze, né? Cara, tem um acidente ali, vai por aqui, né? Tem trânsito muito longo, pesado aqui na frente, troca pro outro lado. Então você conseguir corrigir a estratégia, né, em tempo de execução, né? Vocês ajudam o cliente nisso? Vamos lá, com certeza. Então vamos pegar aqui e vamos desdobrar estratégico, tático e operacional, né? Eu vou dar alguns números aqui, alguns milestones, até para não ficar muito difícil o cálculo. Então, vamos supor que no estratégico a gente está falando que a companhia ela tem que atingir no próximo quarter de 2024, primeiro quarto de 2024, R$1.000 de faturamento, né? Extrapole isso para depois lá 1 milhão. 1 milhão. Então, a partir disso já tem um indicador que eu preciso entregar em termos de faturamento. Como que eu vou fazer isso? Aí eu venho para nível tático. Então, desdobro isso a nível tático lá no marketing e vendas para mim estruturar o que vem a ser os indicadores de performance. Então, o objetivo tático ali é entregar um faturamento de R$1.000 no primeiro trimestre de 2024. Ponto. Como que eu vou fazer isso? Qual o meu KPI? O meu primeiro KPI que eu vou ter? O primeiro KPI que eu vou ter é ter um CPL de R$10. Pô, o primeiro KPI é esse. O segundo KPI, ter um custo de oportunidade em R$50. E o terceiro KPI seria
o custo de aquisição. Então, tem que ter um custo de aquisição de, no máximo, R$100, vamos supor assim. Então, beleza. Se eu tenho isso estruturado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aí essa estruturação de KPI e aí eu vou desdobrar no orçamentário, porque daí eu vou pegar se eu já tenho uma previsibilidade de quanto que eu vou pagar para cada uma dessas etapas, aí eu vou puxar o orçamentário, ver o quanto que eu preciso investir para captar de lead, para gerar de oportunidade, para ter de venda, para fazer o funil, fechar o funil e eu ter o resultado final de R$1.000 de venda no primeiro quarto de 2024. Show de bola. Então, isso são os meus KPIs que eu vou olhar no operacional. Porque quem vai me entregar isso no operacional é quem está me agenciando ou quem tá me assessorando. Então, se eu tenho essas diretrizes em termos de números, é isso que eu vou acompanhar. E eu indicaria colocar mais um resultado que seria o próprio LTV, né? Porque não adianta só a gente fazer um CAC mais baixo, entregar um CAC mais baixo, se eu tiver com um pool, né? Um profit pool, vamos dizer assim, né? É a receita que esse usuário deixa, um valor muito mais baixo perante ao CAC. Então, de fato, eu vou estar conectando depois no DRE e não vai estar fazendo sentido. Então, se eu pudesse deixar um pouco mais de plano de ação, vamos dizer assim, eu iria mais para esse lado, né? Tanto estratégico, tático, operacional. Show. E o que você fala sobre mudar a rota enquanto a gente está dirigindo faz todo sentido, e inclusive a gente acredita fortemente nisso, tanto que nós não acreditamos que uma assessoria, uma agência deva fazer reunião mensal, às vezes trimestral, para olhar como que foi o resultado. Muitas vezes nem é feito, né? Nós temos check-ins semanais, desde o dia 1 de projeto, nós temos check-ins semanais com o cliente, no qual a gente utiliza a metodologia ROPRE, né? Resultados, objetivos, premissas, riscos e as entregas previstas. Então, é um trabalho muito a quatro mãos, porque a equipe da empresa tem que nos passar também como que foi o resultado da semana, em que nós também já alinhamos, em que nós, juntamente com o gestor, alinhamos e identificamos os pontos-chave. O CPL está muito alto, então eu sei que daqui para outra semana tem que conseguir reduzir em 40% para a gente conseguir estar dentro da nossa linha do forecasting. Se eu quiser também, por exemplo, entender que, olha só, as melhores SQLs estão vindo do Google, estão vindo daquela campanha no site da XP. Opa, então será que se eu replicar um pouco nesse sentido aqui eu não consigo gerar mais SQLs? Então esse trabalho tem que ser extremamente contínuo. Dinâmico, né? Exato, e justamente funciona muito bem a quatro mãos, e claro que a gente tem um planejamento sempre muito bem feito, como vocês também ajudam a fazer, só que nenhum deles resiste ao plano de ação, ao plano de guerra, porque tem que conseguir ajustar, né? Eu acho que nisso muitas empresas às vezes erram em não conseguir ajustar a rota durante o caminho e assim não alcançar os objetivos, né? O que o Júnior colocou na mesa aqui, turma, é o seguinte, basicamente não adianta só a gente ir para o estratégico e tático se não tem quem vai fazer o operacional. Uhum. A V4 hoje ela faz esse operacional, né? Então a gente tem uma estrutura de equipe multidisciplinar, né? Uma squad lá que a gente chama. Então a gente tem um gestor de tráfego, esse cara vai estar olhando dia a dia pro CPL. Eu tenho ali um account manager que vai estar no dia a dia olhando para o CAC, ou seja, o quanto que eu estou me retornando de investimento sobre o budget orçamentário que eu tenho e qual a meta que eu tenho. No final eu também tenho copy, a gente também tem a linha à frente de design, ou seja, tudo que é necessário para o operacional funcionar para a minha meta de R$1 milhão lá, de R$1.000 A estrutura completa, do estratégico ao operacional. Esse que é o grande ponto. Agora, o grande lance, assim, que a gente normalmente fala é que o empresário, ele é a gente busca honrar muito o empresário. A missão nossa é honrar e impulsionar os empresários. Mas para fazer isso, cara, eu vejo que também tem do outro lado da mesa um fator crítico, que é o empresário ele comprar mais essa briga de que meu marketing, ele é um marketing que tem que olhar para vendas, deixar de olhar mais para esse viés mais publicitário e estratégico, que faz sentido em determinados momentos de negócio, que costumo falar em podcast que eu estou rodando também e tudo mais, tentando gerar esse valor para quem está escutando do outro lado. Empresas que estão faturando menos de R$1 milhão por ano, essas empresas, elas precisam vender porque, se vem uma pandemia de novo, essa empresa vai quebrar, essa empresa vai morrer. Então, ainda ela é uma canoa, né? E ela tem que virar um transatlântico. Para ela chegar num estágio de XP, onde vai comprar muito budget orçamentário de publicidade, propaganda e trabalhar branding, isso leva anos. Mas para ela chegar até lá, ela precisa olhar muito mais para performance. Então, eu vejo ainda muitas pequenas empresas investindo em agenciamento, em publicidade, propaganda que, cara, sendo bem sincero, tudo certo, faz sentido, mas em estágios diferentes.
Numa empresa SMB, que é pequena ainda, ela tem que colocar a sua energia e seu foco na performance, porque é aquilo ali que vai te trazer o resultado na linha final, né? Cara, que demais. Baita aula, baita recado. Parabéns. Respeitando o tempo de vocês, eu sei que vocês têm aí uma palestra para entregar agora para um público que tá esperando vocês já, tá preparado lá para vocês apresentar. Já tem uns sentadinhos lá. Já tem um pessoal esperando, dá para ver daqui. Mas antes disso, eu só quero pegar aqui um ponto que o Vinícius deixou, que é o estágio, que é o momento, né? Eu queria que vocês deixassem muito claro qual que é o momento da empresa precisa estar, que a empresa precisa se encontrar para poder acessar a V4, né? Qual que é o momento que o cliente precisa estar, que a empresa precisa estar para que a V4 possa, de fato, ser efetiva, né? Possa auxiliar esse empresário, essa empresa. Qual é o dever de casa, né, do empresário? Isso, exatamente. Eu acho que tem que sempre respeitar o fluxo de caixa da empresa. Uma empresa que está saudável, que está com condições de, nesse momento, e dar o próximo passo para começar a escalar. Há empresas que estão começando a tracionar, ela tem que focar no essencial para ela naquele momento. Por exemplo, de 0 a 100 mil de uma empresa, ela consegue ir muito naquilo que a gente falou antes, do talento do empreendedor, na gana, na vontade dele. E justamente para acessar a V4, a gente também diz, não para muitas empresas que a gente enxerga que, cara, não faz sentido para você agora. Para empresas que já estão querendo acessar justamente a escala, quando a gente começa a falar ali a partir de 100 mil de faturamento, ela consegue começar a investir em outros canais de aquisição. Por exemplo, não adianta a gente querer começar a fazer growth em empresas que faturam 30, 40 mil, quando ela ainda não está fazendo o básico, ela não se provou que o modelo de negócio dela também funciona. Então, acho que a partir de 100 mil ali, ela já consegue começar a olhar para outros canais de aquisição. E a gente fala muito no Growth, que são os 18 possíveis canais de aquisição. E a gente vem para ajudar a crescer, a escalar, a acessar canais que ela ainda não acessou, em que ela já não está canais que ela não consegue acessar, mas que ela já tem o básico, o que fez ela chegar até aquele ponto. Então, hoje a gente tem planos personalizados, né? A gente está modulando cada vez mais ali a estratégia para justamente toda essa equipe conseguir oferecer o máximo de atenção. Então, em suma, né, empresas de partir de 100 mil de faturamento já conseguem acessar a V4 e a gente tem planos personalizados para cada um. E também a gente olha muito para a saúde do caixa do cliente, porque, por exemplo, não adianta eu já querer de início falar, você tem que investir 30 mil em tráfego pago. Se ele ainda não tem os indicadores de CAC e CPL do negócio dele, sempre esteve no offline. Então, não. A graça do marketing digital e dessas alavancas que a gente consegue proporcionar é que eu consigo fazer isso em pequena escala e ir escalando investimento e resultado sem perder dinheiro do empreendedor em canais que talvez não façam sentido. Show. Vocês acreditam que o investimento em marketing tem que estar no orçamento, certo? Com certeza. Tem que ser um percentual do retorno, um percentual do lucro, enfim, tem que estar lá dentro do orçamento, certo? Na verdade, não é nem percentual de faturamento, nem percentual de lucro. É correlacionado diretamente com o que você quer atingir de objetivo de faturamento no próximo mês. Então, se eu estou falando aqui, por exemplo, de atingir 1 milhão de faturamento no próximo quarter, o que eu vou precisar em termos de investimento fazer para mim alcançar esse investimento? Por isso que eu acho que é interessante, você perguntou qual que é o plano de ação aqui, né? A gente está falando de empresário para empresário, de gestor para gestor. Eu faço isso dentro de casa. Eu tenho um forecast projetado lá que, para mim atingir 1 milhão de faturamento, eu preciso no mínimo investir 250 mil na linha de aquisição, porque eu sei que isso vai me gerar retorno de 1 milhão de faturamento. Então, se eu investir em eventos, se eu investir em acesso a outros cursos que a gente consegue patrocinar, eu vou colocar ali uma linha de investimento em evento patrocinado de mais ou menos uns 250 mil reais. Em termos de comprar outros bancos de dados também para tentar trabalhar a venda, eu acredito fortemente que esses 250 mil dentro das minhas taxas de conversão vai me gerar 1 milhão de faturamento. Então, entende que o nível orçamentário está correlacionado diretamente com o volume de faturamento que você quer atingir. Projeção. Da projeção, né? Perfeito. E aí, você me perguntou aqui uma coisa importante, né? Qual é o to do, né? O próximo passo. O próximo passo é, acessa o Instagram da V4 Company. A gente tem o curso Cientista do Marketing Digital. Esse curso Cientista do Marketing Digital, se você está escutando agora, hoje aqui, quando vai tá gravado? Vai sair depois? Tá online. Tá online? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Então, para quem tá ao vivo aí, dá uma olhada lá. Na verdade, não dá uma olhada. Acessa o Instagram da V4 Company e
manda lá HJ. Só manda HJ, vai ter uns formulários para serem respondidos que a gente estamos liberando o acesso do curso Cientista do Marketing Digital de graça. Então, certamente isso vai te dar novas hard skills para serem aplicadas dentro do seu negócio. E tudo que a gente falou aqui está condensado no curso. Não quero o curso? Tem um livro também físico, que é hoje o best-seller em marketing digital, que é o Cientista do Marketing Digital. Então pode procurar também lá, que vai ampliar o campo de visão do que a gente está falando aqui. Do Denner, né? Do Denner Lippert. Então o Denner Lippert hoje é o CEO e founder da V4 Company. A gente trouxe o Guilherme Lippert, que é o co-founder da V4 Company aqui para a HJ também. E, o nosso foco é tentar aumentar o nível de consciência do empresário aí, porque marketing só é marketing quando vende o produto do cliente. Né? Exato. É uma bandeira. É uma bandeira. Muito bem. A V4 Company significa o quê? Vender o seu produto mais vezes para mais pessoas e pelo maior valor. Se você está querendo fazer isso, estamos à disposição aqui para ajudar. Legal. V4 Chapecó, região oeste aí de Santa Catarina, como o pessoal localiza. Exato. Quem tem interesse, daqui a pouco também mandar currículo, fazer parte desse time que não para de crescer também. Com toda certeza. Estamos com vagas em aberto para BDR, para Account Manager, gestor de tráfego, Head também. E nossa sede ela fica localizada lá no bairro Universitário, próximo ali ao Mercado Royal. Só olhar para o outro lado lá da esquina vai ver já a nossa fachada. São mais de 450 metros quadrados que a gente inaugurou na última semana. Muito bacana, com uma estrutura bem bacana, com capacidade de até 70, 80 pessoas. E para quem justamente está ouvindo o podcast aqui, estamos à disposição. Para quem quiser trabalhar, ingressar nesse time também, está convidado. De Chapecó para o Brasil, né? É isso aí. Sinop, Chapecó. Hoje é uma das 15 primeiras unidades franqueadas. 10 e tal. Top 10, hein, turma? Opa. Top 10 das maiores unidades franqueadas aqui de Chapecó, cara. Exato. Então, o time aí, a turma aí é muito responsável no que fazem, replica o processo da forma que tem que ser replicado. Então, procura lá o Júnior, procura os meninos ali, que certamente vocês vão estar em boas mãos aí na V4. Exato. Legal. E temos aqui o Colin, né? Ele que ingressou há 5 anos atrás, lá quando a V4 estava começando esse modelo, e hoje é exemplo para toda a rede, né? Sendo o maior franqueado da V4 Company. Legal. Show. Então, um baita cara aí pra quem é de Sinop também. Top, Vai ser difícil aí a galera aí que é de Sinop, né? Mas estamos aí. Show de bola. Obrigado. Que honra, Obrigado, que pessoal. aula. Vinícius e Júnior da V4 Company. Demais, galera. Obrigado e boa palestra pra vocês. Valeu, Obrigado, pessoal. pessoal. Parabéns, Foi um parabéns. prazer. Tamo junto.